Etapa 4 do Tour de France 2024 e o Tour não desaponta, pessoal. Então, hoje foi a primeira etapa de alta montanha, uma etapa de 139 km, onde eles subiram quase 4.000 metros de ascensão. Saía subindo, depois tinha uma montanha 2, uma montanha de categoria 2, depois tinha outra de categoria 2 e depois tinha o temido Col du Galibier, que são 22 km de extensão com 5% de média. Na classificação geral tinham 4 atletas com o mesmo tempo, mas a camisa amarela estava com o Carapaz. Além do Carapaz estava Jonas, Pogačar e Renko com o mesmo tempo. Terminou a etapa 4 e eles não estão mais com o mesmo tempo. Então o que aconteceu? A UAE botou um passo que o Romain Bardet, que venceu a primeira etapa e vestiu então a primeira camisa amarela desse Tour, colocou no título da pedalada dele no Strava o seguinte, ó. Galibier, termo UAE nuclear, ele fez uma brincadeira ali com a sigla da UAE, né? Termonuclear, ritmo da equipe, né? Com vento contra, ou seja, estava vento contra e a UAE destroçou o pelotão. Tinham 4 atletas da UAE, estava ainda Yates, Ayuso, João Almeida e o Pogačar, contra os líderes das outras equipes apenas. Apenas o Renko ainda tinha o Landa, que estava ali se segurando no cipó, que estava bem curtinho, com o Roglic também, né? Quase sobrando. Aliás, o Roglic deu uma sobrada bem na hora que o João Almeida estava na frente e parou um pouquinho de pressionar o ritmo, o João Almeida, porque foi chamar o Ayuso. Aliás, chamou no rádio, assintosamente gesticulou para chamar o Ayuso para ir para frente. Então eu já tinha comentado antes de começar o Tour que uma das preocupações que eu tinha com essa equipe da UAE, que é fortíssima, é o entrosamento de Ayuso com o Pogačar e com a equipe como um todo. Então, o Ayuso não correu tantas provas assim com essa equipe que está lá no Tour. Mas, enfim, a UAE fez um trabalho fenomenal. O que ficou faltando um pouquinho, que eu ainda não vi o que pode, se ele está com algum problema ou o que pode ter acontecido, é o Yates, que não conseguiu contribuir na frente e sobrou um pouquinho antes do final da montanha. Mas aí o João Almeida fez um trabalho fenomenal, o Pogačar ataca faltando menos de 1 km para o topo da montanha, que é quando ela é um pouquinho mais inclinada. Eu marquei exatamente o tempo de esforço do Pogačar, foi 2 minutos e 14 segundos. Quem responde ao ataque do Pogačar? Ele, o bicampeão, atual bicampeão da prova, Jonas Vingegaard, que é o único que consegue seguir o Pogačar por um tempo, e o Pogačar, nas curvas que tem em final, começa a abrir um pouquinho e chega bem no topo da montanha com cerca de 10 segundos de vantagem sobre o Jonas Vingegaard. O final da etapa não era no topo da montanha, eles começaram a descer o Galibier do outro lado, velocidade altíssima, vários atletas atingindo 100 km por hora ou mais de 100 km por hora na descida. O Pogačar foi um dos que desceu de forma muito agressiva, por quê? Porque é óbvio, o Pogačar estava na frente, queria abrir tempo, e conseguiu. Pogačar, durante bom tempo, no início da subida, ficou cerca de 10, 12 segundos à frente de um Jonas, que vinha de forma um pouco mais temerosa descendo. Acredito que talvez tenha sentido ainda um pouco uma insegurança por conta do tombo que ele sofreu há um tempo atrás, né? E se lesionou bastante. Mas o Pogačar, na segunda metade da montanha, onde ela pega mais velocidade, é menos técnica ainda, o Pogačar consegue abrir mais do Jonas Vingegaard, que é alcançado por um grupo que vem atrás, perseguindo, onde tinha Renko, Roglic e outros favoritos. E o Pogačar, no fim das contas, vence a etapa e agora na classificação geral está com vantagem de 45 segundos para o Renko, que está em segundo, e de 50 segundos para o Jonas Vingegaard. Em entrevista após a etapa, Pogačar disse que está felizão com o resultado, que eles tinham um plano, executaram o plano com perfeição. Ele não queria atacar de longe hoje na montanha, porque o vento estava contra, ele não queria se desgastar. Então, de fato, ele atacou faltando aí 800 metros para o topo da subida, mas disse que está felizão, está com 50 segundos de vantagem para o Jonas e, a princípio, está bem. Será que a gente já viu essa história? Será que a UAE e o Pogačar tá queimando o cartucho demais à toa agora no início e vai faltar depois na última semana do Tour? A última semana do Tour é duríssima, duríssima. E eu acredito que o Jonas não tá piorando. Ele só vai daqui para frente melhorar. Será que o Pogačar esperava ter mais vantagem sobre o Jonas passar dessas 4 etapas do início que eram complicadas? Por sua vez,
na entrevista pós-etapa, o Jonas se declarou também felizão. Disse, não, eu vim para o Tour pensando que das 4 etapas iniciais eu ia perder tempo em 3 delas e eu só perdi tempo hoje. Eu esperava estar uns 2 minutos atrás e só estou 50 segundos atrás. Então, para mim, tá de boa. E no fim da entrevista ele ainda diz assim, my time will come. Ou seja, minha hora vai chegar. Se eu sou o Pogacar ou os outros atletas ouvindo isso, acho que eu ia dar uma tremida na base. Mas assim, então, um início de Tour muito legal. A UAE já demonstrou que está muito forte na subida, vai patrolar, mesmo que o Pogacar não vença a equipe, os atletas que estão na prova está muito superior à Visma. Hoje o Jonas Vingegaard no Galibier ficou sozinho muito tempo, contra 3, 4 atletas da UAE, então não é uma situação confortável para o Jonas esse ano, diferente do ano passado, onde ele tinha uma equipe ao redor dele que dominava o Tour, a equipe também, além dele individualmente. Então esse ano está um pouquinho diferente. Temos uma pausa, em teoria, na disputa pela geral, nas próximas etapas. Então estamos na etapa 4 hoje, se eu não me engano, etapa com montanha e que pode mudar bastante a classificação geral só agora na 14ª etapa. Então agora a gente vai voltar o olhar para etapas de chegada mais veloz e sprint, vamos ver se o Cavendish bate esse recorde, e eventualmente algumas fugas. Tá bem? Então era esse o resumo da etapa 4 do Tour de France 2024.